Deus é grande. Paz do Senhor, que bom ter você aqui. Antes da nossa oração, quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Fica comigo até o final. Vamos orar juntos e declarar bênçãos sobre a sua vida. Antes de orarmos, tire um momento para silenciar a alma e ouvir a voz de Deus. Há algo poderoso que acontece quando paramos para meditar na sua palavra antes de falar com Ele. Em meio à correria da vida, Deus nos convida a respirar fundo e lembrar. Ele ainda recompensa aqueles que andam em fidelidade. A Bíblia diz em 1 Samuel 26:23: O Senhor recompensa cada um por sua justiça e fidelidade. Hoje o Senhor te entregou em minhas mãos, mas eu não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Essas palavras de Davi nos chamam à reflexão. Quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Um coração firme em obediência? Um servo fiel que permanece mesmo quando ninguém vê? Ou alguém facilmente levado pelas vozes do mundo? A verdadeira justiça não é um fardo, é um chamado. Somos convidados a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, não por obrigação, mas por amor, pois a fidelidade é o perfume da alma que confia em Deus, mesmo quando o caminho é estreito. Que o Espírito Santo hoje te inspire a permanecer firme, lembrando que Deus vê, conhece e recompensa. Se essa mensagem falou contigo, declare com fé nos comentários: Senhor, quero andar na Tua justiça, a justiça que não vem de nós, mas de Cristo. A justiça de Deus é algo belo, mas também desafiador. A Bíblia afirma em Romanos 3:23: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa verdade nos lembra que, por nossas próprias forças, jamais alcançaríamos a santidade. Por mais que tentemos ser bons, sempre tropeçamos em palavras, pensamentos e atitudes. Então surge a pergunta: como pode Deus recompensar a nossa justiça se somos falhos por natureza? É nesse ponto que o Evangelho se torna a nossa vida. A justiça que agrada a Deus não nasce do nosso esforço, mas da fé em Jesus Cristo. Quando nos rendemos a Ele, a justiça de Cristo é colocada sobre nós como um manto puro. Somos vistos não como pecadores condenados, mas como filhos amados. A palavra em Gálatas 2:20 declara: Fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso muda tudo. O sangue de Jesus nos lavou, nos restaurou e nos deu uma nova identidade. Já não somos escravos da culpa, mas herdeiros da graça. Caminhar em justiça, portanto, não é tentar ser perfeito, e sim permitir que Cristo viva através de nós. Que hoje você se lembre: não é sobre merecimento, é sobre rendição. Cristo é a sua justiça. Escreva com fé: Jesus vive em mim. A vida que nasce da rendição. Quando entregamos tudo a Cristo, algo sobrenatural acontece dentro de nós. A velha natureza, marcada pelo pecado, pelo medo e pelas fraquezas, é crucificada com Ele. E uma nova vida começa a florescer, guiada pelo Espírito Santo. O salmista declarou em Salmo 51:5: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas a história não termina aí. A graça de Deus reescreve nosso destino. Por meio do arrependimento e da fé em Jesus, o que era impuro é purificado. O que era quebrado é restaurado. E o que estava morto revive pela presença do Senhor. Viver em justiça, portanto, não é provar algo a Deus, mas se render a Ele todos os dias. É acordar e dizer: Senhor, guia-me nos teus caminhos, molda o meu coração segundo a tua vontade. Essa é a essência da verdadeira fé: menos de nós e mais de Cristo. A justiça é o resultado de um coração rendido, não de um esforço humano. Quando aprendemos a nos esvaziar de orgulho, Deus nos enche da sua glória. Quando abrimos mão do controle, Ele nos conduz a um caminho de paz, propósito e poder. Hoje, que essa verdade renove o teu espírito. Não lute sozinho, apenas se renda e deixe o Espírito Santo conduzir tua jornada. Declare com fé: Senhor, toma o teu lugar em mim. Amar a Deus de todo o coração. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em um mandamento simples, mas profundo:
Em Mateus 22, 37 e 38 ele disse: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus não é apenas sentir emoção durante a adoração, mas escolher obedecer mesmo quando o coração não entende. É colocar o Senhor em primeiro lugar, acima dos nossos desejos, planos e vontades. Mas quantas vezes, sem perceber, deixamos o amor esfriar? Damos prioridade ao trabalho, aos prazeres, aos sonhos terrenos, e o trono do nosso coração acaba dividido. Ainda assim, o amor de Deus permanece, chamando-nos de volta, um amor paciente, que não desiste, que nos espera. O verdadeiro amor por Deus se manifesta na obediência, e a obediência gera intimidade. Quando o amamos de todo o coração, a presença dele se torna o nosso maior prazer. E quanto mais nos aproximamos, mais nos tornamos parecidos com ele. Que hoje o Espírito Santo reacenda o fogo do amor por Deus em você. Que ele volte a ser o primeiro em tudo, nos teus pensamentos, nas tuas palavras e nas tuas decisões. A obediência que nos mantém vivos. A palavra de Deus em Deuteronômio 6, 24 e 25 nos revela um segredo poderoso. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso bem, para que sempre fôssemos preservados em vida, como hoje se vê. E será a nossa justiça, se tivermos cuidado em cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus. A verdadeira justiça está ligada à obediência e reverência. Não é apenas crer em Deus, mas viver como quem o teme e o honra. Quando obedecemos, o Senhor abre caminhos, protege nossos passos e nos faz prosperar, não apenas materialmente, mas espiritualmente, com paz e equilíbrio em meio às tempestades. A obediência é o idioma do amor. Ela não é um peso, mas um escudo. Quem caminha em obediência anda debaixo de proteção divina. Deus não busca perfeição, mas corações dispostos a dizer: Senhor, mesmo sem entender tudo, eu confio em Ti. Quando você decide obedecer, mesmo que doa, está dizendo a Deus que Ele é digno da sua confiança. E é nessa entrega que Ele manifesta sua fidelidade e te cobre com favor e bênção. A justiça que se pratica todos os dias. O apóstolo João nos alerta em 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Observe bem, quem pratica. A justiça não é um título, é um estilo de vida. Não é algo que afirmamos com palavras, mas que demonstramos nas atitudes, nas escolhas diárias e na forma como tratamos as pessoas. Viver em justiça é escolher o certo mesmo quando ninguém está vendo. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É ser fiel quando o mundo prega a traição. É manter o coração limpo quando tudo ao redor tenta nos contaminar. A santidade é uma caminhada, não um evento. Ela se constrói na constância, nos sim ditos a Deus e nos não ditos ao pecado. E o mais lindo é que não andamos sozinhos. O Espírito Santo nos fortalece, nos orienta e nos convence do que é certo. A justiça de Deus não se limita ao domingo no templo. Ela precisa estar na segunda-feira, no trabalho, no lar, nas conversas e até nas pequenas decisões. Quando a presença dele habita em nós, nossa vida se torna um reflexo do próprio Cristo. Que hoje o Espírito Santo te ensine a praticar a justiça com alegria e perseverança, sabendo que cada passo de fidelidade é visto e recompensado por Deus. Andar no Espírito, não na carne. A palavra nos revela um grande mistério em Romanos 8,4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A força humana é limitada. Podemos tentar ser justos, mas sem o Espírito Santo falhamos sempre. A carne busca conforto, orgulho e prazer. O Espírito busca a presença, a humildade e a obediência. É por isso que a verdadeira vitória espiritual não está em lutar sozinho, mas em se render à direção do Espírito Santo. Quando andamos segundo o Espírito, Deus nos dá discernimento para resistir ao pecado e sabedoria, para escolher o caminho certo.
Mesmo nas tentações, Ele nos capacita a permanecer firmes. E quando caímos, Ele nos levanta com amor, dizendo: Filho, tente outra vez. Eu estou contigo. Viver no Espírito é caminhar com Jesus todos os dias, nas alegrias e nas lágrimas, nos desertos e nas vitórias. É aprender a depender mais da graça do que da força própria. O Espírito Santo é o consolo que fortalece, a voz que orienta e a presença que nunca nos abandona. Que hoje você decida deixar Ele conduzir teus passos, teus pensamentos e tuas decisões, fiéis mesmo nas provações. A palavra nos ensina que o Senhor recompensa a fidelidade, não a perfeição. Ele conhece nossas limitações, mas se agrada de corações que perseveram. Mesmo quando é difícil, mesmo quando a tentação sussurra e o caminho parece mais fácil longe da vontade de Deus, o fiel permanece firme. O apóstolo Paulo nos lembra em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus não busca santos impecáveis. Ele busca corações rendidos. Ele recompensa quem continua acreditando, mesmo em meio à dor. Cada lágrima derramada por amor a Cristo é contada, cada renúncia é lembrada, e cada oração feita em fé move o coração de Deus. A fidelidade é o sinal de quem confia no caráter de Deus, mesmo quando não entende o seu silêncio. Perseverar é a prova do amor verdadeiro, amor que não desiste, que não negocia valores, que permanece de pé em meio às tempestades. Hoje, escolha permanecer fiel. Ainda que o vento sopre, ainda que o deserto seja longo, Deus é justo e a recompensa vem para os que não desistem. Escreva com fé: Senhor, quero permanecer fiel até o fim, o caminho da justiça e da paz. Jesus nos ensinou em Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma das promessas mais lindas da Bíblia, e também uma das mais desafiadoras. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo se alinha. O coração encontra paz, as decisões ganham direção, e a alma descansa no cuidado do Pai. Mas buscar o reino de Deus exige prioridade. É abrir mão de certas coisas para viver o melhor dele. É confiar que, mesmo quando parece que estamos perdendo, na verdade estamos sendo moldados para algo maior. Quando Davi poupou a vida de Saul, ele mostrou que preferia agradar a Deus do que se vingar com as próprias mãos. Essa é a verdadeira justiça, escolher o que honra o Senhor, mesmo quando o mundo chama de fraqueza. A justiça divina é um caminho de paz. Quem confia em Deus não precisa competir, se justificar ou lutar sozinho. O Senhor é o nosso defensor, e Ele sempre recompensa o justo no tempo certo. Hoje que o teu coração decida buscar o reino antes de qualquer coisa. Nele estão a tua força, a tua recompensa e o teu propósito. Declare com fé: Senhor, quero buscar o teu reino acima de tudo. Entrega, restauração e vitória em Cristo. Agora é o momento de abrir o coração totalmente diante do Senhor. Em oração, reconhecemos nossa fragilidade, mas também celebramos a força que encontramos em Cristo. Ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, que nos ama, nos purifica e nos transforma. Ao meditarmos em Gálatas 2:20, lembramos: fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tudo aquilo que nos prendia, falhas, medos, pecados, hábitos antigos, é crucificado com Ele. E a nova vida começa a fluir, mais de Cristo, menos de nós. Cada pensamento, desejo e ação pode ser guiado pelo Espírito, transformando a nossa rotina em um altar vivo. Pedimos que a presença do Senhor nos purifique, nos fortaleça e nos conduza em todos os caminhos. Que Ele quebre as correntes, cure as feridas e nos encha com paz, alegria e sabedoria. Que cada decisão seja um reflexo de rendição e amor. Hoje escolhemos viver rendidos, restaurados e firmes na justiça de Deus. Ele recompensa a fidelidade
E cada passo nosso será abençoado quando caminhamos com fé e coração puro. Declare com fé: Senhor, minha vida é tua. Cresce em mim e diminua o meu eu.